Television Lede Yorùbá. O tema de hoje é sobre Be Awon Amoye Ile África, iluminismo africano. O filósofo Zera Yacob propôs ideias iluministas antes de Locke e Kant. Ele nasceu na Etiópia em 1599 e faleceu em 1692. Sua obra principal chama-se Atata, Investigação. Neste livro há várias proposições iluministas. Yacob critica seus contemporâneos por não pensarem de modo independente e aceitarem as palavras de astrólogos evidentes só porque seus predecessores o faziam. Em contraste, ele recomenda uma investigação baseada na razão e na racionalidade científica, considerando que todo ser humano nasce dotado de inteligência e possui igual valor. Longe dele, mas enfrentando questões semelhantes, estava o francês Descartes. Uma diferença filosófica importante entre eles é que o católico Descartes criticou os infiéis e ateus em sua obra Meditações Metafísicas. Essa perspectiva encontra eco na carta sobre a tolerância de Locke, para quem os ateus não devem ser tolerados. As meditações de Descartes foram dedicadas ao reitor e aos doutores da Sagrada Faculdade de Teologia em Paris. E sua premissa era aceitar, por meio da fé, o fato de que a alma humana não morre com o corpo e de que Deus existe. Zera Yacob, pelo contrário, propõe um método muito mais agnóstico, secular e inquisitivo, o que também reflete uma abertura ao pensamento ateu. O quarto capítulo da Atata começa com uma pergunta radical: tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é verdade? Ele prossegue pontuando que todas as diferentes religiões
alegam que sua fé é a verdadeira. De fato, cada uma delas diz: minha fé é a certa. E aqueles que creem em outra fé, creem na falsidade e são inimigos de Deus. Assim como minha fé me parece verdadeira, outro considera verdadeira sua própria fé. Mas a verdade é uma só. Assim, ele deslancha um discurso iluminista sobre a subjetividade da religião, mas continua a crer em algum tipo de Criador universal. Sua discussão sobre a existência de Deus é mais aberta que a de Descartes e talvez mais acessível aos leitores de hoje, como quando incorpora perspectivas existencialistas. Quem foi que me deu um ouvido com o qual ouvir? Quem me criou como ser racional? E como cheguei a este mundo? De onde venho? Tivesse eu vivido antes do Criador do mundo, teria conhecido o início de minha vida e da consciência de mim mesmo? Quem me criou? No capítulo 5, Jacob aplica a investigação racional a leis religiosas diferentes. Critica igualmente o cristianismo, o islã, o judaísmo e as religiões indianas. Ele aponta, por exemplo, que o Criador, em sua sabedoria, fez o sangue fluir mensalmente do útero das mulheres, para que elas possam gestar filhos. Assim, conclui que a lei de Moisés, segundo a qual as mulheres são impuras quando menstruam, contraria a natureza e o Criador, já que constitui um obstáculo ao casamento e a toda a vida da mulher. Prejudica a lei de ajuda mútua, interdita a criação dos filhos e destrói o amor. Desse modo, inclui em seu argumento filosófico a perspectiva da solidariedade, da mulher e do afeto. Além disso, afirma que marido e mulher estão em pé de igualdade no casamento. E a mulher é parceira intelectual do homem.
Zé Jacob combate a ideia de que possamos sair e comprar um homem como se fosse um animal. Assim, ele propõe um argumento universal contra a discriminação. Todos os homens são iguais na presença de Deus. E todos são inteligentes, pois são suas criaturas. Ele não destinou um povo à vida, outro à morte, um à misericórdia e outro ao julgamento. Nossa razão nos ensina que esse tipo de discriminação não pode existir. Axé.